teu Santo Espírito nesse momento nos ilumine, para que possamos aprender mais a alcançar aqueles que precisam ser alcançados para o teu reino. Amém, Senhor. Inspira nesse momento o professor, que ele possa falar, Senhor Deus, mediante a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Gente, mais uma vez, boa tarde. É tudo corrido hoje aqui, vocês estão percebendo, né? Infelizmente a gente não vai poder se conhecer melhor. Acho que o mais importante de um evento desse é poder trocar informação, trocar ideia. E eu gostaria de saber também um pouco o que vocês estão vivendo nas igrejas de vocês. Mas hoje está bem corrido. Quem sabe a gente consegue falar um pouco depois, tá bom? Como eu mencionei, vocês perguntam, interrompem a hora que quiserem, vamos ficar bem à vontade. Meu propósito aqui é tratar alguns aspectos, ou pelo menos apresentar o que a gente tem vivido lá na minha igreja. Tá? Meu nome é Irã, eu trabalho como pastor associado lá na Nova Semente há muitos anos. Tá? Hoje nós estamos em 3 pastores, o pastor sênior lá hoje é o pastor Felipe Tonasso, tem o pastor Dani Bravo também lá, e eu estou lá. E essa parte do processo do discipulado é minha responsabilidade, sou eu que cuido disso já há muitos anos. Então tem muita história legal, muita experiência legal para compartilhar, para dividir com vocês o que a gente está vivendo. Para falar sobre o processo discipulado, eu acho que vocês precisam entender que evangelismo e a perspectiva do discipulado em si é uma questão muito orgânica, né? Cada igreja tem uma realidade diferente, tem uma realidade diferente, pessoas diferentes, né? Então é evidente que os métodos têm que ser adaptáveis, têm que ser pensados, repensados, estudados. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é o que a gente tem feito lá. E lá tem dado certo. E eu acredito nisso que a gente está fazendo lá. E eu espero que isso possa ajudar vocês aí. Beleza? O título da palestra de hoje é esse aqui, implementando uma classe de discipulado na igreja local. Na hora que eu vi esse título, porque na verdade eu fui prestar atenção no título quando eu fui preparar o texto, né? O conteúdo de hoje. O pastor Jairo me convidou, me passou o tema, eu entendi a proposta do tema, é evidente, está bem evidente a proposta. Mas eu fiquei preocupado um pouco com o título. Porque existe um erro muito grave, um erro de percepção, de compreensão, de paradigma em relação ao que é o discipulado. Né? Discipulado não é uma classe. A gente precisa entender, desmistificar a ideia de que eu implementar um processo de discipulado na minha igreja tem a ver com eu montar um grupo de sábado de manhã que vai estudar sobre discipulado. Discipulado não é classe. Jesus não chamou a gente para montar classe, não chamou a gente nem para montar igreja, nem para montar igreja templos, né? Não chamou a gente para ser líder de ministério, não chamou a gente para cantar em coral e fazer uma série de coisas, né? Eu não sei aqui, quantos são pastores aqui, só para ter uma ideia? Alguns, ok. Jesus chamou a gente para ser discípulo. E todas essas coisas, elas são coisas decorrentes de uma experiência de discipulado. Ok? Tem um alto valor em você ser líder na sua igreja. Mas isso é decorrente de uma experiência de discipulado. Então, discipulado não tem a ver com classe, que você vai montar na igreja. Tudo bem? Discipulado tem a ver com estilo de vida. Isso é muito importante. Porque ser discípulo é um estilo de vida. Ser discípulo não é o que eu entendo sobre discipulado. É mais ou menos assim. Conhece aquela ilustração básica, elementar, né? O pai chega para o filho, filho, arruma o quarto. E o filho fala, tá bom, pai, vou arrumar o quarto. Passa uma hora, o pai volta. Filho, e o quarto? Ah, pai, estou aqui pensando como eu vou arrumar o quarto. Passa mais uma hora, o pai volta. Filho, não falei para você arrumar o quarto? Ô pai, eu estou montando um esquema aqui para ver o melhor jeito de arrumar o quarto. No dia seguinte, o pai volta. Filho, é o quarto, filho. Não, pai, o senhor não entendeu. Ontem à noite eu reuni os meus amigos aqui em casa, o senhor não viu. Para a gente estudar uma melhor forma de arrumar o quarto. Gente, é simples, é arrumar o quarto. Ser discípulo é simples, é ser discípulo. Não é estudar sobre como é ser discípulo. Claro que o estudo faz parte, a gente vai ver isso aqui. Mas eu não posso inverter os valores. O que Jesus está propondo a seus seguidores é algo prático e real. Ser discípulo. E vocês entendem que na compreensão do Antigo Oriente Médio, ser discípulo implica uma semelhança com o mestre. O discípulo vai viver uma perspectiva de vida semelhante ao mestre. Isso significa que não é só os hábitos, não são só os hábitos, mas a forma como pensa, a forma como age, a forma como entende Deus, a forma como entende o mundo, é a partir da perspectiva do mestre, e não a partir de outras perspectivas. Só que a gente é muito bom em criar as nossas idealizações sobre quem é Deus, sobre quem é o mundo, sobre qual é a realidade da igreja. É como o Cristo disse, não é como eu acho que tem que ser.
Ok? Então esse é um processo perturbador, porque criar uma classe discipulada na igreja não vai funcionar. Discipulado é estilo de vida. Tem um outro problema nesse texto aqui, é implementando uma classe. Quando eu falo que eu vou implementar um processo de discipulado na minha igreja, eu estou afirmando que na minha igreja não tem. E se a minha igreja não tem um processo de discipulado, então eu não devo nem frequentar ela, porque a única identidade da igreja é o discipulado. Jesus chamou pessoas a serem discípulos. A comunhão dos discípulos, a comunidade dos discípulos chama-se igreja. Se tem um grupo de gente lá, reunido todo sábado, mas que não é discípulo, mas que reúne todo sábado, então isso não é igreja. Está claro isso? Está claro? Então, de forma preocupante você partir da ideia que eu preciso implementar em todos os lugares, mesmo as igrejas adventistas, como as igrejas cristãs não adventistas, existem discípulos. Talvez a igreja não esteja vivendo uma experiência real desse processo. Então, eu estou propondo uma pergunta aí, como fazer a igreja viver uma experiência real de discipulado. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Como a gente vai viver essa experiência real de discipulado? Eu fiz em 2 blocos. Eu vou ser bem rápido nesses blocos. Primeiro bloco são 3 textos básicos, fundamentais, essenciais do processo ao discipulado, que se você tem que saber mais do que decore, isso tem que ser parte da sua vida. Ou melhor, você tem que ler os textos e se ver neles. Esse texto está falando de mim. Eu olho para o texto, sou eu. Que se isso não for realidade na sua vida, 3, tem muitos outros, eu só peguei 3 fundamentais. Não vai funcionar nada que você vai fazer na sua igreja, porque eu imagino que vocês estão aqui para aproveitar as experiências, certo? Para ver o que dá para usar lá. Ok? Então, como fazer a igreja viver esse especial discipulado? 3 textos básicos, cruciais, fundamentais, que sem eles não existe processo de discipulado. Eu acho que tem que pegar a cadeira, não tem? Tem que buscar umas cadeiras, não tem? Você pega lá? Ok. Então vamos lá. Primeiro texto, todo mundo conhece os 3 textos, são textos famosos do Evangelho. Jesus dizia a todos os discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, ou vir após mim, ou ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Bom, 2 conceitos básicos que são evidentes no texto, só para a gente recapitular e não vamos gastar muito tempo com isso. O primeiro é o negar-se a si mesmo. Essa é a condição de um discípulo. O cara que vai à igreja, mas não está disposto a abrir mão de suas crenças, de seus valores, de suas convicções pessoais, porque vive isso há 20 anos, porque o instrutor bíblico dele ensinou que é daquele jeito, ele não abre mão. Quem tem essa característica não é discípulo. Não vai viver uma experiência de discipulado. Negar-se a si mesmo é crucial, fundamental ao processo. Tá? E o negar-se a si mesmo é aquela experiência de Paulo, quando Paulo diz assim: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando Paulo está falando isso, ele não está falando de nada espiritual. A gente espiritualiza isso, né? Achando que ele está falando do poder de Deus agindo na nossa vida. Quando Paulo fala que é Cristo que vive em mim, ele está dizendo assim: olha, você olha para mim e agora você vê Cristo, porque eu me tornei alguém como Cristo. Ele diz isso em outro lugar. A minha experiência de vida é a experiência de vida do Cristo. Os meus sonhos, os meus valores, as minhas crenças não existem mais. O que existe dentro de mim agora são os sonhos, as crenças, os valores do Cristo. Por isso ele vive em mim. Está claro? Então, é negar-se a si mesmo, é abrir mão dos seus motivos. Eu não sei o que motiva quando a pessoa, o líder da igreja, você que é líder, vai na igreja participar lá como ancião, como líder de ministério. O que te motiva a estar lá no sábado? Sábado após sábado. O que te motiva? Se o que te motiva for qualquer coisa que não tenha a ver com a cruz, sabe aquela história de joio e trigo? Então, gente que não vive isso aqui atrapalha. É joio. Desculpa ser franco. Tá bom? É joio, atrapalha. Emperra o processo. E aqui vocês têm que entender que essa cruz a gente também metaforiza hoje, né? É a cruz da esposa, a cruz do marido, a cruz do filho, né? Do trabalho. Para os discípulos era muito claro, eles viram o caminho do Cristo, acabou na cruz. O caminho de vida do Cristo acabou na cruz. E depois a conspiração contra o Cristo virou a conspiração contra os discípulos. E agora o que acontece é que eles estão vendo que o final do caminho deles vai ser a cruz. Ninguém entra nunca numa rota de morte, né? Suicida, sei que a gente pode usar essa palavra dentro de um contexto aqui, né? Uma rota de morte pelo Evangelho, por Jesus Cristo, se não negócio assim mesmo. Se o cara ainda está sonhando com a faculdade que vai fazer, com a melhor casa que vai comprar,
Né? Entende o processo? Então esse texto é crucial, fundamental. Se isso aqui, você lê esse texto e não se vê nele, você não vai conseguir alcançar esse objetivo, nem levar a sua igreja a essa realidade. O segundo texto fundamental é esse texto aqui. O novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Tem só 3 textos onde Jesus identifica os seus discípulos por uma característica. E esses 3 textos estão no Evangelho de João, e esse é um deles, talvez um dos mais importantes. Os discípulos de Jesus são reconhecidos por amar uns aos outros. Se você não ama, você não vai ser discípulo. Se você não é uma pessoa que sabe amar as pessoas, sabe gente que não gosta de gente? Gente fria? Se você é desse jeito, a sua igreja nunca vai chegar a isso. Porque os discípulos de Jesus são reconhecidos por amarem uns aos outros. Característica. E olha o que Jesus diz: com isso todos, quem é esse todos? O mundo, né? Saberão que vocês são meus discípulos. Ou seja, o mundo reconhece os discípulos de Jesus pelas nossas ações, que devem ser ações de amor. Se você olha para esse texto e não se vê nele, se esse texto não é a descrição de quem você é, então essa experiência não vai acontecer nem na sua vida, nem na igreja. Daí vocês já estão percebendo que existe uma necessidade de revisionar, revisitar os seus valores pessoais, as suas crenças, os seus paradigmas. Quem sou eu? O que eu busco quando eu estou sábado após sábado na minha igreja? Rever esses valores. Sem isso, é impossível alcançar uma experiência real. Ou seja, não precisa. É impossível alcançar de forma real aquilo que Jesus nos desafiou a ser: discípulos. Ok? Um terceiro texto importante. Eu estou correndo porque eu sei que o tempo nosso é bastante apertado. Tá? Um terceiro texto importante aqui. Foi me dada a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Texto famoso, todo mundo conhece, a grande comissão. Vocês sabem qual que é a ordem de Jesus aqui, né? A ordem de Jesus aqui não é ir, é façam, né? Sabem que no grego o verbo imperativo é o fazer. Então a ordem o texto traduzido corretamente seria indo. Aqui está traduzido certo, batizando, está no gerúndio, ensinando. Aqui também deveria ser indo. São ferramentas de como você cumpre a missão, que é façam discípulos. Tudo bem? Essa é a missão de Jesus à igreja. Porque ir para algum lugar sem você saber o que vai fazer, sem um método, sem um objetivo a ser alcançado, o objetivo é esse: façam discípulos. E aqui a gente poderia gastar muito tempo nesse texto, mas existem alguns aspectos fundamentais, porque nós somos muito bons em ensinar. Como adventistas, nós somos bons no ensino. Certo ou errado? Mas a gente é muito ruim em fazer discípulo. Então a gente está errando em alguma coisa. Talvez os pesos, os valores, né? A ordem de Jesus é essa, não é essa. Isso aqui é uma ferramenta para se cumprir a ordem. Então aí os 3 textos, você tem que olhar para isso e falar: isso que faz parte da minha vida. Se não for assim, infelizmente, a gente não chega a uma experiência real de discipulado. Eu tentei simplificar aquilo que a gente tem vivido lá na Nova Semente, tá bom? Simplifiquei o máximo. E como eu mencionei agora, de pouco tudo é orgânico, você vai ter que adaptar isso para a sua realidade de igreja. E, enfim, vamos aos 5 passos. Pastor, oi. Eu cheguei muito tempo atrasado. Sim. Você falou sobre o que é um discípulo. O que é isso? Não adianta. Tá, é que na verdade, o objetivo, pelo menos foi muito claro para mim, falar só dos processos, de que algum outro workshop iria estar tratando desses aspectos em si. Mas o discípulo, eu acho que todo mundo entende que no contexto geral do Novo Testamento, é a realidade de semelhança com Cristo. Cristo chamou Pedro para ser alguém como ele, não ser alguém diferente. Né? Tanto que ele ordenou seus discípulos que eles fariam obras maiores. Okay? É a perspectiva de que eles passariam um estágio com o mestre de aprendizado para se tornarem alguém como o mestre. Então tem a ver com semelhança com Cristo, semelhança com o mestre, e não apenas com uma conceituação teológica, mas com uma existencialidade prática de vida. Eu olho para você e vejo Cristo em você. É isso. Se alguém olha para a gente e não vê Cristo na gente, vê quem é pastor como pastor, vê quem é ancião como ancião e não vê Cristo em você, a gente está fazendo alguma coisa errada. Discípulo é um repetidor, alguém que vai dar uma continuidade. Um processo. Vez eu vi uma frase de alguém que disse:
Discípulo é alguém que se deixa ser ensinado pelo seu mestre e segue os seus ensinamentos. Dentro do desenvolvimento histórico do conceito de discipulado, existem 3 fases nesse desenvolvimento, onde, não vou poder entrar nisso, gente, senão eu não cumpro o conteúdo aqui. Tudo bem? Dá para estudar, isso é muito legal, vale a pena, mas vai ficar para outro dia. Bom, primeiro aspecto, seja discípulo, estamos falando disso, né? Se você não é discípulo, gente, esquece. Não vai acontecer processo discipulado em lugar nenhum. Não importa se você é ancião, pastor, líder de igreja, se você não for discípulo de Jesus. Então, e aqui tem um aspecto importante, é discípulo de quem, né? De quem? É dele? Porque, bom, tá claro, né? Discípulo de Jesus. Vamos ficar por aqui. Se a gente não tem dinheiro, vocês sabem, não preciso falar muito mais, não dá para dar dinheiro para quando a gente não tem. Segundo aspecto importante, entenda o processo discipulado, e aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. O processo discipulado é algo fundamental, que se você não entende o que é esse processo, você vai errar, você vai dar um tiro no pé, você vai gastar uma energia tremenda na sua igreja e vai fracassar, porque você não entende o processo. Porque somos pessoas diferentes, a nossa igreja está repleta de pessoas que têm histórias de vidas diferentes. Então é evidente presumir que o tempo de cada um é diferente, o entendimento de cada um sobre as realidades que você apresenta lá do púlpito é diferente. Ok? Então eu tenho que entender esse processo, como acontece, ele é bem orgânico. E aqui está a grande habilidade de como a gente conseguir fazer isso acontecer. A primeira delas é entender as fases do amadurecimento. Tá? Existe um processo de amadurecimento. Afinal, eu criei um gráfico aqui para vocês, para tentar ajudar nisso. Precisa nascer de novo. Aqui você tem 2 públicos básicos na necessidade de nascer de novo. O primeiro público básico é aquele cara que está na sua igreja há 30 anos, que é o ancião da sua igreja lá, e que ele foi doutrinado como o meu pai foi. Meu pai aceitou Jesus Cristo com 16 anos. Meu pai viveu em 5 cidades ao longo da vida dele. Por cidade que ele passou, ele fundou uma igreja, inclusive aqui em São Paulo. Tá? A igreja da Cachoeirinha começou na casa do meu pai. Meu pai ensinou a Bíblia para os irmãos, para os primos, e virou a igreja Nova Cachoeirinha há 80 anos atrás quase. Tá? Meu pai fez isso. Meu pai é um homem conectado com a disseminação do Evangelho, mas ele conheceu Jesus Cristo aos 60. Quando a minha irmã morreu, e aí ele conheceu Jesus Cristo. Antes do meu pai, ele dava estudo bíblico. Hoje, gente, eu vou ensinar você a Bíblia, marcava a reunião, marcava os dias. Hoje vai estar sobre Deus. No dia seguinte, semana seguinte, sobre Jesus. Na outra semana, sobre o Espírito Santo. Na outra semana, sobre a morte. Na outra semana, sobre o estado do homem. E aí, as 28 crenças fundamentais, e isso vai esticando, porque depois entra Daniel, depois entra Apocalipse. Sabe como funciona o estudo bíblico, né? E fica um ano lá estudando com a pessoa. E no final de um ano, a pessoa está pronta para o batismo, e ela é batizada na igreja. Só que Jesus Cristo foi um dia no estudo. Um item do processo religioso. Não o centro do processo religioso. Depois que meu pai conheceu Jesus Cristo, eu vi os estudos do meu pai. Eu sempre acompanhei, né, meu pai. Velhinho, com 80 anos de idade, entregando folhetinho na porta, arranjando gente para estudar Bíblia em casa. A gente vai falar sobre a morte. Olha, Jesus viveu 3 experiências relacionadas à morte. Essa ressurreição, essa ressurreição, essa ressurreição. Sobre o sábado, que é outra crença fundamental importante, certo? Olha como Jesus se comportava com o sábado. Acusaram Jesus de transgredir o sábado, de anular a lei. Centralidade em Jesus. Ok? Esse é o ponto central do discipulado. Então esse é um público que está aqui, está na igreja há 20, 30 anos, mas não entendeu isso ainda. Ok? Então você tem que lidar com esse público. O segundo público é aquele pelo qual Jesus realmente nos enviou. É para quem não é crente, para quem não conhece o Evangelho, não conhece as boas novas da salvação. É o cara que está dentro da Vila Paulista, que está ali na Augusta, que está na Galeria do Rock. Esse cara precisa do Evangelho também. E ele não tem relação com a igreja, não tem relação com Deus, então também é para ele, esses caras precisam nascer de novo. Bom, nascer de novo implica um novo nascimento, que evidentemente você sabe que nesse processo Jesus é a ponte. Sem Jesus não existe novo nascimento. Depois que a pessoa conhece Jesus, então ele vai avançar para a primeira fase. E é óbvio, ser um novo nascimento, então é natural presumir que ele vai ser um bebê. Eu sei que está pequenininho, mas foi o que deu para arrumar aqui. Um bebê espiritual. Ok? E se é um bebê espiritual, o próprio Paulo já diz, para bebê a gente dá o quê? Comida sólida? Não. Dá leitinho. Ok? Então eu tenho que começar a entender que no processo discipulado, para cada uma das fases do processo discipulado, o conteúdo ele é voltado para a realidade do indivíduo. Por isso é orgânico. Não é igual para todo mundo. E a hora que eu tratar como igual para todo mundo, vai acontecer com um pastor amigo meu que agora batizou ano passado 50 pessoas, esse ano só tem 17. Dos 50 que se batizaram. Porque está todo mundo igual. É um processo que não está vinculado ao discipulado, mas está vinculado a despejar, porque é assim que a gente faz, né? O cara chegou na igreja, quer estudar a Bíblia, a gente
Cascas 28 do Crenças Fundamentais nele. Gente, 28 Crenças Fundamentais não é para beber. Tudo bem? Não é para beber. Aqui tem outro currículo implicado. Características. Ele precisa de orientação. Tá? Precisa compreender o processo. Ele é identificado pela ignorância. Não sabe nada. Não entende de salvação, não entende de graça, não entende de evangelho. E eu desafio você a perguntar na sua igreja o que é o evangelho. Pede para as pessoas, define o evangelho para mim. O que é o evangelho? Tudo bem? Você vai se surpreender com a ausência de respostas sobre o evangelho que a igreja vai retornar para você. Outras características importantes estão relacionadas, o que marca essa fase é o compartilhar. Conhece aquela pessoa que agora ela aceitou a Jesus, conheceu a igreja, ela começa a contar para todo mundo, olha, descobri uma igreja, nossa, como esse pessoal é incrível, nossa, conhece gente assim? Né, que está compartilhando. Então ela vai compartilhar o evangelho, vai compartilhar a vida porque está começando a ser transformada, vai compartilhar as novas verdades que está descobrindo, tá legal? E claro, vai existir novos hábitos. A segunda fase nesse processo do discipulado é a criança espiritual. Já não é mais bebê, é criança. E aqui existe uma coisa curiosa. Quem é criança espiritual, ele tem essa característica centrado em si mesmo, focado em si mesmo. Aquele tipo de gente na igreja, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Meu filho vai prestar o vestibular, pastor, ora pelo meu filho. Pastor, eu estou com um problema em casa, eu preciso que o senhor ore por mim, pela minha família. Sabe gente que fica fazendo isso o tempo inteiro? Focado em si mesmo, que é o evangelho para si mesmo. Aqui a teologia da prosperidade navega bem, tá? Nesse bloco de pessoas aqui. Característica centrada em si mesmo, é o cara que se conecta. Esse cara agora está conectado com Deus, conectado com pessoas, agora tem um propósito na vida dele, descobriu um propósito, mas ainda é criança espiritual. Só vê as coisas numa ótica pessoal. A terceira fase é o jovem espiritual. Esse cara já está um pouquinho mais maduro, ele já está focado no reino, ele já entendeu que o papel dele no reino de Deus é abençoar os outros. Já escutou esse discurso também? A gente precisa abençoar quem está perto da gente, expandir o reino de Deus. São expressões muito comuns no vocabulário de pessoas que estão vivendo esse período. Eles estão focados no reino de Deus. Tá? Centrados em Deus, centrados nos outros. E quem vive esse período, ele tem uma característica, ele busca capacitação. A gente está aqui se capacitando. Então todo mundo que está nesse período também se capacita. Tá? Ele lê livros que falam sobre o tema, sobre o reino de Deus, sobre o evangelho, sobre as crenças fundamentais, quer entender os processos históricos implicados. Esse quem está vivendo é o jovem espiritual. Tá? Ele está buscando um preparo para o ministério. Ele já entendeu que ele tem um papel a cumprir no reino de Deus, então ele está buscando esse preparo ao ministério. Chegamos no ponto central, ponto mais importante, que é o que Jesus disse, que é os pais espirituais. É aquele que faz discípulos, correto? Vão e façam discípulos. Então, legal. Características, ele vai discipular. É óbvio. Né? Isso aqui. Mas existem duas características importantes. Ele faz isso a partir de uma intencionalidade. Uma intencionalidade. Ou seja, ele olha para as pessoas, percebe em que estágio o indivíduo está e vai tratar em cada estágio a pessoa de acordo com as necessidades dele. Então você percebe que nesse estágio aqui, não cabe as 28 crenças fundamentais. Não cabe. Aqui você tem que falar para ele sobre o reino de Deus, sobre graça, sobre evangelho, sobre qual é o papel dele como discípulo, ao que ele foi chamado a viver, qual é a experiência que a igreja espera dele. Ele está precisando de instrução. Então existe um currículo específico para quem vive essa fase. Porque se você atropelar isso, esse cara vai ser um daqueles que saíram. Só ficaram 17, lembra? Atropelou isso, ele vai aceitar as 28 crenças fundamentais, vai ser batizado, mas não permanece. Porque você queimou uma etapa. Ok? E assim com cada uma delas, eu não vou ter tempo de tratar o currículo de cada um deles com vocês. Posso fornecer algum conteúdo desse para vocês depois. Tá bom? Mas tem currículos específicos e é óbvio, em algum momento aqui entram as 28 crenças fundamentais, como outras coisas, mas esse tem que ter o feeling para poder saber que em que momento a pessoa está vivendo. E aqui você tem grandes indicadores. Isso aqui é um gráfico mais simplificado possível para tentar ser bem objetivo. Ok? Mas existe um quinto passo, que está além. Porque, de fato, se você parar para considerar o texto, Jesus não nos chama para isso. Ele nos chama para isso. Que quando ele fala vão e façam discípulos, ele está dizendo para você o seguinte: vão e façam pessoas
é se tornarem meus discípulos a partir de vocês. E se vocês estão fazendo discípulos, vocês precisam ensiná-los também a fazer discípulos. Então, o processo não morre no momento em que eu faço discípulo. O processo acaba, né, ou é concluído no momento em que eu consigo preparar alguém para essa pessoa fazer aquilo que eu faço. Eu comecei a estudar uma Bíblia com um casal recente na igreja e eles vieram pela internet, viram a gente, foram conhecendo um evento que teve. No sábado seguinte estava na igreja e pediram estudo bíblico. Primeiro encontro com eles eu falei, olha, é assim, eu só posso ter um atendimento personalizado com você se você me permitir te discipular. O que é isso? Eu expliquei todo o processo, expliquei o que eu esperava deles. Porque se não for para ser desse jeito, se não for para eu discipular vocês dois, para a hora que a gente terminar o processo, obrigado, a hora de terminar o processo, vocês fazerem o que eu estou fazendo com vocês, a gente não vai poder fazer personalizado. Eu vou convidar vocês para ir para a classe bíblica. Entendeu? Porque eu não tenho, quem é pastor entende, a gente tem agenda complicada, não dá para atender personalizado todo mundo. Então, se eu vou atender alguém personalizado, essa pessoa tem que topar o desafio. Tá claro? Pelo menos eles toparam. E está sendo incrível. Tá? Está sendo incrível com eles. Na verdade, eu, como meta pessoal, eu escolho 3 pessoas da igreja por ano para discipulá-los. Ok? Como pessoa, pessoal. Só uma pergunta. Na igreja, de modo geral, o que eles fazem para batizar uma pessoa? Joga 28 crianças, o tanque. Então, dentro desse processo, qual seria... Teria algum momento específico do processo para se batizar a pessoa? Na fase do bebê, na criança? O momento do batismo? Exato. Depende. A Igreja Adventista tem esse modus de operação, onde aceitou as 28 crenças fundamentais. Então isso deve ser respeitado, deve ser avaliado dentro do processo. Mas se você vai uma perspectiva do Evangelho mais profunda, o batismo acontece aqui, ó. Antes dela entender, depois que ela é batizada, ela é batizada, pertence ao reino de Deus, foi aceita como discípulo, mas ela tem que ter a concepção de que ela entrou num processo de crescimento, onde o objetivo desse processo culmina em ela se tornar Cristo entre as pessoas, como Paulo diz, não sou mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Agora, se você não explica bem isso, se você não deixa muito claro para a pessoa no momento antes do batismo, ela se batiza e o Brasil é católico, ela acha que ela cumpriu o requisito, não precisa fazer mais nada. Aí você também matou uma etapa. Então, respeitar as etapas corretas. O batismo, eu acho que independe do lugar, né? O importante é que as etapas aconteçam. Essa é uma dificuldade, pastor, com esse tema na igreja. Por isso, assim, vamos criar uma classe discipulada para tentar resolver o problema. Porque não resolve. Porque a metodologia comum é essa daí. Então, nós, por exemplo, quem me discipulou, de fato, como você apresentou? Quem discipulou nossos membros? Ninguém. Então, eles não foram discipulados. Ninguém, eu estou exagerando, né? Aí vamos para evangelizar e ensina e já vai para batizar. Ok. Continua o processo sem avançar. Tem um preço a ser pago nisso? Altíssimo. Dá muito trabalho. Pastor que trabalha com discipulado sofre. Se você assinar aqui, deixar aqui na mesa, eu já vou sair. Tá bom. Pastor que trabalha com discipulado na igreja sofre, porque o processo ele não é simplesmente iniciar uma classe. É muito mais denso, né? Enfim. Tá claro o processo para vocês aí? Vamos avançar? Estamos quase no finalzinho aqui. Bom, segundo, em termos de desafios do discipulado hoje, não adianta você querer começar um processo de discipulado na sua igreja, você não sabe o que você vai encontrar pela frente. E a gente vive num Brasil complicadíssimo, católico, que é basicamente ritualista, o cara quer só ir na igreja frequentar, não quer se comprometer. Tá? A gente tem um processo filosófico do neoliberalismo acontecendo no mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental, que está estragando a sociedade, e isso afeta como você lida com o discipulado. Então você vai ter que entender todos os processos da sociedade, você vai ter que se capacitar. Ok? Dentro da própria igreja adventista, aquilo que o senhor mencionou, é um processo histórico. A gente, como vindos do metodismo, né, nós somos muito bons em estudar a Bíblia. O metodismo é os pioneiros adventistas, grande parte eram metodistas. Nós herdamos isso dele, vamos estudar a Bíblia, entender a doutrina, e por causa do trauma do Miller, né? O Miller lá, ele errou na profecia, a gente não quer errar. Então a gente é bom de Bíblia. Isso tem um valor gigante. Só que a gente é péssimo em discipular. Então, a gente tem que entender essas dinâmicas, porque é uma herança adventista. Como eu vou lidar com essa herança? Né? Como que eu vou lidar com esse... Porque a igreja em si, ela ainda pensa que o quanto eu conheço sobre Deus me salva. Eles ainda não entenderam que o que me salva é uma vida com Deus, não o quanto eu conheço sobre Ele.
Né? O diabo conhece tudo sobre Deus. Né? Talvez o erro nem está dando na parte do ensino, mas na parte que faz com que essa pessoa permaneça na igreja. Não, é o ensino. Né? Porque ensinou, batizou, pronto. Não se preocupa quando a pessoa já está dentro da igreja. É o ensino. Né? Eu discordo de você, é o ensino. Porque se o ensino nos queimar as etapas, a pessoa não permanece. Se eu errar no conteúdo que eu ensino a pessoa, ou na forma que eu ensino a pessoa não permanece. E cada um é diferente. Então, é isso que eu entendi. Tudo bem? Cada um é diferente. E eu tenho que ter essa habilidade. O discipulador, aquele cara que está na última fase, ele tem que ter a habilidade de identificar isso. E ter essa leitura do grupo dele. Tudo bem? Uma outra coisa importante é a relação que existe nisso aqui. O discipulado não acontece na igreja, gente. O discipulado acontece aqui, ó, no PG. Não acontece na igreja. Não se iludam. Na Nova Semente tem um momento de discipulado na igreja? Tem. Mas todo mundo que está ali tem que ser no PG. Ok? É um segundo encontro na igreja. Tudo bem? É PG. E não se iluda também achando que você vai discipular 12 que nem Jesus. Não vai. Se você conseguir discipular bem no ano, se dê por missão cumprida. Ok? Mas cuidar do seu grupo, do seu PG, cuidar do seu grupo, isso sim. Isso você pode fazer, cuidar bem dele. Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui agora. Vai lá. Olha só, você falou do ambiente, PG. Mas você também falou de se dedicar a um agora. No caso, então, cada PG teve, então, na sua cabeça aí, vários discipuladores. Com certeza. Eu vou falar sobre isso agora, no próximo tópico. Está aqui e a gente já encerra. Discipule um grupo base. Eu tenho um PG na minha casa. Agora vocês imaginam, quem da igreja não quer participar do PG na casa do pastor? Certo? Eu tenho. Os outros 2 pastores da semente também têm PGs na casa deles. Olha que louco, né? E como é que a gente convida esses caras para o PG? A dedo. Mas esse pessoal é da igreja. Da igreja. Não necessariamente. Não necessariamente. Tudo bem? Não necessariamente. Porque tem muita gente que está chegando e está vivendo um processo de transformação muito mais profundo que quem está na igreja. Ok? Então, basicamente, o que eu faço? Eu escolhi lá 8 pessoas a dedo, que eu vi potencial neles, eles me ajudarem no processo. Então eu estou fazendo com eles aquilo que eu espero que quando a gente interromper o processo, eles comecem a fazer. Só um segundinho. Eles comecem a fazer. E aí eu não começo no segundo PG, porque eu não vou dar conta. Quem é pastor sabe que a agenda é lotada. Então é um por ano. 3 meses a 4 meses com eles, e agora começo eles o processo de discipulado. Então são 4 casais, 4 PGs. O que eu faço? Tutoreio eles. Olha, primeiro grupo faz esse conteúdo. Segundo grupo, olha, essa abordagem. Pastor, tem uma pessoa com esse tal coisa e problema. Eu vou tutorear eles ao longo do ano. Entendeu? Ou seja, é trabalhoso pra caramba. É muito trabalhoso. Mas eu tenho certeza que é recompensante. Então, discipule um grupo base. Você pode fazer isso. Escolha, entreviste, avalie, desafie. Não chama qualquer um para o teu grupo base. Se seu tempo é precioso, o deles também é. Chama quem está vivendo esse processo de transformação, de busca, de querer uma realidade mais profunda dessa experiência com Deus. E claro, capacite eles. Deixa eu contar uma coisa. Na Nova Semente nós temos 42 que nós chamamos de facilitadores, mas na realidade eles são discipuladores. Comandam os grupos. Os 42 grupos que acontecem no sábado. Temos 42 pessoas que fazem isso. Claro que alguns são novos. E eu estou tendo uma reciclagem com os novos. Na verdade, um treinamento com os novos. A reciclagem com os mais antigos começa semana que vem. E agora, na terça-feira passada, eu estava atendendo 12 novos facilitadores, discipuladores, que já vivem o processo e agora estão se preparando para começar a discipular. E eu explicando alguns dos temas que eu expliquei para vocês, ela virou para mim e falou assim: pastor, eu não posso ser facilitadora. Por quê? Vou voltar ao slide. Porque ela falou, eu estou aqui, ó. Eu não posso ser isso aqui. Uma líder lá de discipulado. Eu estou aqui. Eu falei, legal. Você vai ser aquilo lá, rapidinho. Você entende o potencial que essa menina que percebeu que está aqui possui? Porque ela virou a chave. Ela entendeu o trajeto, o percurso, a rota. Agora o cara estagna aqui, ó. Ou estagna aqui. E não percebe. Então, o grupo de discipuladores que estão na minha casa,
eu avalio essas questões. É de cada um pode escolher um método melhor ou diferente para fazer. Né? Eu estou só dividindo as minhas experiências aí, que eu tenho vivido. Sim. Você divide, por exemplo, os membros têm a consciência do processo interno e do processo externo? Sim, tem? Total. É um processo que não começou ontem. Começou em 2005 na igreja. O grupo do meu mencionado tiveram um problema um mês atrás. Começou um desgosto no WhatsApp lá. Fizeram uma reunião extraordinária com os pastores, marcamos uma quinta-noite. Qual que era o problema? Nós estamos preocupados com a quantidade de adventistas que estão vindo para a Nova Semente, com a mentalidade tradicional, que não entende o porquê nós existimos como igreja, não entende a visão, o método, o processo. Olha que problemão para o pastor, né? Fica até 11 horas da noite discutindo com o ancianato estratégias. A maioria dos nossos membros na igreja adventista como em geral estão preocupados se a pessoa está indo com calça comprida, se está indo com a saia no comprimento da saia, né? Enfim, esse despertar para uma realidade. Lembra que eu mencionei dos 3 textos base? Se você não se lê nos 3 textos base, a comunidade é marcada por amor. Deixa eu dar uma outra ilustração. Outro casal, 2, 3 sábados atrás, chegou para mim, a gente quer congregar aqui. Meu filho está vindo, etc. Quer congregar aqui. Eu falei, tá bom, vamos congregar juntos. Só que assim, eu por enquanto não consigo agendar um momento para estudar a Bíblia com vocês. Porque eu sempre, no comecinho eu fico com eles, depois eu encaminho para uma classe. Segura aí, mas vocês já vão começar a trabalhar. Peguei os caras, entreguei para o menino do voluntariado, ela pegou os casal, botou na recepção. Sábado seguinte estava a mulher lá com joia, brinco, corrente, toda maquiada, toda produzida, na recepção, cumprimentando todo mundo, com crachá recepção. E aí vem um adventista tradicional e fala, nossa, vai na Nova Semente, o pessoal usa brinco. Entende? Não entende o processo. Não entende a fase que a pessoa está vivendo e que a igreja está olhando para a pessoa, respeitando aquilo. Tá? Então, é isso aí. Vocês já entenderam, vamos avançar. Segundo, 4º ponto. Envie o seu grupo base. Já falei um pouquinho sobre isso. Você tem que enviar esses caras. E isso não pode acontecer sem uma celebração. Jesus não enviou os discípulos assim de qualquer jeito. Jesus fez celebrações, Santa Ceia com eles. Teve vários encontros com eles depois da ressurreição. A própria ascensão foi um momento de celebração. Então, celebre com o grupo, vai fazer uma Santa Ceia com eles, vai para o retiro, celebra, capacita a hora, pede a bênção do Espírito Santo. A gente sonha com a igreja de Atos. Atos 2. Que vivem em comunidade, em amor, compartilham tudo, o Espírito está presente. Mas não existe Atos 2 sem Atos 1. Está claro? O Espírito Santo tem que ser derramado sobre os discípulos. Então celebre, busque isso com o seu grupo, envie eles. Motive eles. Tá? Quinto e último ponto, recicle periodicamente. Não adianta você imaginar que esses que saíram do meu grupo base e foram então agora para começar os processos discipuladores deles, que eles não vão precisar de reciclagem, não vão precisar de cuidado. Entenda, é para o resto da sua vida. Lembra que Paulo fazia? Ele estava em outra cidade pregando, mandava uma carta preocupado com a igreja lá. Essa é a missão da gente como pastor. É mentorear, cuidar dessas pessoas. É difícil. Gente, eu separei um último texto aqui, básico para vocês, do Bonhoeffer, né? Óbvio. Vocês não conhecem, pega essa literatura, as melhores literaturas sobre discipulado, tem muitas boas, é muito boa essa. Olha o que ele diz: só estamos preparados para carregar a cruz por causa dele, quando de fato nos esquecemos de nós mesmos. É por ele. É quando de fato a gente se esquece da gente. Quando a gente olha pra gente no espelho, já não se reconhece mais. Olha no espelho e fala, é outra pessoa. Nasceu de novo. É Jesus Cristo, entendeu? Essa é a característica do Evangelho do Novo Testamento. Enfim, tem muita coisa que eu queria contar com vocês, contar para vocês, mas no tempo não rola. Não vai dar tempo. Beleza? Eu mando material, compartilho, ajudo, mando alguns outros processos. Estão convidados todos aí na Nova Semente um dia. Vocês que são mais próximos podem ligar antes, a gente combina até de ter uma reunião com mais tempo para conversar. Estou à disposição, tá bom? Eu falo também em nome do Felipe e do Dani, que também estão à disposição. A gente faz o que a gente ama, como vocês também fazem o que amam, né? Então, é para isso que existe igreja, para isso que existe o ministério, tá?